Olá, meus amores que me acompanham aí nos vídeos Capitonê. Eu postei um vídeo perguntando qual desses modelos vocês gostariam que eu ensinasse. E o vencedor foi a azul. Eu creio que ela chamou mais atenção porque ela tá enfeitadinha. Essa daqui tá feita no cetim, mas eu vi que muitas pessoas também gostaram desse modelo, que o vermelho é o mesmo modelo da rosa, porém que ele tá feito no tecido do Oxford e esse daqui tá feito no cetim. E essa aqui falta ainda colocar o botão dela aqui, ainda falta botar o botão aqui. Então, mas hoje eu vou ensinar para vocês esse modelo daqui. Para que serve? O que é isso aqui? É um porta-alfinete, um porta-agulha, para na hora que você tá aí costurando, você ter onde colocar a agulha. Colocar sua agulha para não estar perdendo, seus alfinetes. Então é para isso que serve. Ela é pequenininha, cabe aqui na mão. Essa azul, o modelo dela é maior um pouco. A indicação menorzinha. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o gráfico. Esse gráfico vai estar aí no blog para vocês. Eu tenho ele também na minha página do Facebook. Vou estar aí postando para vocês aí a página para vocês visitar lá e ver os gráficos, para quem quiser também imprimir esses gráficos para estar aí acompanhando. Então eu tenho aqui no meu blog, eu tenho esse modelo aqui, esse gráfico daqui. É o que vocês vão encontrar lá. Esse outro gráfico aqui eu desenhei para estar mostrando para vocês como riscar no tecido. Então, vou mostrar para vocês por este daqui. Mas, vamos lá. Você vai precisar de 62 centímetros de tecido, no comprimento dele. E você vai precisar de 19 centímetros a largura do tecido. 19 você vai precisar assim. 62 centímetros assim. E os quadrados deles, quadradinho dele, vão ser riscado de 3 por 3, o quadrado. 3 por 3 cada um dele. Então, dentro desses 62 centímetros, você vai riscar 20 quadrados de 3 por 3. Então, no gráfico, vocês vão ver aqui que eu fiz a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai até o 20. Pronto, agora vamos ver ele por este ângulo aqui. Aqui, depois que você fizer o desenho, aqui subindo, nessa lateral aqui, você vai ter 5 centímetros. 5 centímetros aqui, um espaço no tecido. E no meio é que você vai desenhar o seu gráfico, mais 5 centímetros para baixo. Então, aqui você vai ter 3, 6, 9. Você vai usar 9 centímetros aqui, 5 aqui e 5 aqui embaixo. Então, o desenho vai ser riscado somente no meio. No caso, eu fiz o repuxado num tecido, porém que o repuxado que eu fiz, vou mostrar para vocês no desenho. O repuxado que eu fiz só foi assim, ao comprido. Eu não fiz os quadrados, eu desenhei os quadrados, mas eu repuxei ele só assim, nessa parte daqui, que eu fiz os repuxados. Vou mostrar no tecido para vocês. Porque
Para quando eu for formando os desenhos, ele não ficar marcadinho. Então, eu preferi fazer assim, eu fiz só o repuxado ao comprido e vim marcando de 3 em 3 centímetros na régua e aí vim riscando os quadradinhos. Pronto, aqui eu tenho ele desenhado num papel ofício. Esse desenho aqui eu risquei exatamente igual ao outro gráfico. Eu fiz 20 quadrados nele. Porém, que aqui no desenho eu fiz ele pequenininho, mas eu fiz a marcação dele de 5 nas laterais, 5 centímetros, 62 centímetros, somente para marcar para vocês verem. Então, eu vou usar os quadradinhos de 3 por 3, vou riscar 20 quadrados no comprimento assim, do tecido. E subindo eu vou precisar de 19 centímetros de tecido. Então, no gráfico, como nós vamos riscar o desenho aqui no gráfico? Esse gráfico aqui vai ser o ponto fofoca. Então, nós vamos riscar um sim e um não, como está riscado esse daqui. Esses quadradinhos que estão em rosa são os riscados. Eu quero fazer uma observação com vocês. Quando vocês for riscar, na contagem de vocês, o quadrado 20, de número 20, ele não pode ser marcado com X. Ele não pode ser feito ponto, porque os pontos eles vão se encontrar. Então, ele tem que começar com um sim e vai terminar com não. Então, você marca, faz ele no início, no final do seu tecido não pode fazer. Ele tem que ficar em branco. Porque quando ele for se juntar, eu vou mostrar para vocês nesse daqui. Quando você for fazer o encontro do seu tecido, na hora de você passar a costura, ele vai fazer um encontro. Quando eu terminar de riscar aqui, eu vou mostrar mais ou menos para vocês como vai ficar o encontro. Então, vamos marcar. Vamos supor que aqui eu já tenho meu tecido riscado. Então, eu venho aqui no meu primeiro quadrado, eu vou marcar. Se você, depois que fez o seu quadradinho, você quiser somente fazer a bolinha nos 4 cantos, você faz somente a bolinha. Se você não quiser, você só risca. Vem aqui, faz um. Então, você faz um e esse daqui não faz. Aí, vem para esse. Esse não. Vem para esse. Um sim e um não. E aí, você vai fazendo até o final do seu gráfico. O gráfico que você já riscou no seu tecido. Você pode fazer ele todo no repuxado também, se quiser. Aqui, nesse gráfico que eu desenhei aqui, ele não vai bater igual, porque ficou me faltando um quadradinho. Então, você vai fazer um sim e um não. Então, aqui, depois dele todo riscado, você vai riscar assim. Um sim, um não, um sim, um não. Aqui no seu tecido vai ter que ter uma margem de 1 centímetro passando. Aqui porque foi só no ofício. Eu vou mostrar pra vocês no tecido como tem que ser. Então, esse aqui é o encontro da margem quando eu for costurar. Então, ele tem que ficar assim. Um sim ou um não. Então, ele não pode começar com um quadrado e terminar com o quadrado marcado. Tem que ser desse jeito aí. Espero que esteja dando para vocês entender. Agora eu vou mostrar para vocês
como riscar, como eu fiz ele no tecido. Eu vou usar o tecido dessa mesma cor, porém que ele vai estar riscado de caneta, mas não há necessidade de você marcar da forma que ele tá lá. Só que eu fiz ele bem aceso para vocês entenderem o trabalho. Mas não há necessidade de vocês riscar dessa forma. Você pode estar só marcando ou passando a caneta de leve. Uma observação, esse gráfico vai ser desenhado no direito do seu tecido, não é no avesso. Você vai fazer no direito do tecido o desenho do gráfico. Então, vou mostrar para vocês no tecido. Pronto, agora eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz aqui no tecido o meu gráfico. Ele vai ficar desse jeito aqui, vou mostrar assim para vocês. Aqui ele tem 1 centímetro aqui, daqui para cá, para fazer a costura, que é onde você vai passar na máquina. Mas você pode também costurar na mão, como eu vou fazer essa aqui. Então, aqui eu deixo 1 centímetro e aí eu começo a riscar o gráfico. Então, para eu achar aqui esse meio, eu dobro o meu tecido, dobrei ele. Dobro o tecido no meio, depois que ele já tá cortadinho. Então, você pode marcar com a pontinha da caneta aqui. Então, você vai saber onde é o meio do seu tecido, porque você marcou ele. Deu uma marcada. Então, aqui eu vou saber que eu vou centralizar metade de 3 centímetros, para eu poder encontrar os meus quadrados. Então, como é que eu fiz aqui? Eu vou mostrar primeiro para vocês como eu fiz o repuxado dele. Esse repuxado aqui, eu só fiz ele assim. Eu não fiz ele os quadrados. Ele tá desse jeito aí. Pronto, então aqui eu marquei meus quadradinhos, dobrei aqui a pontinha, puxei o meu fiozinho no lugar que eu marquei, venho, puxo e tiro ele totalmente do meu tecido. Então, ele fica assim, vazadinho. Porém, que eu poderia fazer ele os quadrados. Mas como vai ser um sim ou não, eu não queria que ficasse muito marcado depois dele pronto. Porque alguns tecidos, como o cetim, esse daqui mesmo eu fiz ele no repuxado só o meio, como eu tô mostrando esse. Mas mesmo assim, ele mostra um pouco. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas ele dá para ver o repuxado. Então, não fica aquele trabalho perfeito. Então, eu fiz assim e vim desenhando. Vou mostrar para vocês como que eu desenhei. Eu já ensinei como marcar o meio. A gente marca o meio do tecido. Então, eu venho com a régua. Vou marcar aqui para vocês verem o centímetro dele. Que eu tenho aqui, eu tenho 19 centímetros. Na verdade, eu sempre deixo um pouquinho a mais, porque esse tecido aqui eles repicham. Então, eu vim marcando aqui. Você pode botar 19 centímetros ou deixar um pouquinho a mais, bobagem. Então, você marca aí. Então, aqui para eu encontrar o meio do meu tecido, para fazer o meu primeiro quadrado, eu vim aqui, onde eu tenho 3, que é a metade do meu 3, vai ser aqui 1,5. Então, eu já sei que em 1,5 eu vou centralizar o meu ponto. 1,5 eu já marco aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Então, eu vou pegar a metade aqui, 1,5. Daqui para aqui é onde eu sei que vai ser o meio do meu tecido. Então, centraliza esse meio aonde eu risquei lá no tecido. Então, eu já sei que eu vou começar aqui e começar aqui no 3. Então, já sei que eu vou fazer o meu primeiro quadrado de 3 por 3. Então, eu fiz dessa forma aqui. Então, eu venho aqui onde tem o meio, tá marcado o meio.
puxar um pouquinho mais para vocês verem no zoom. Então, vim mais aqui no meio. Marquei a metade de 3, que é 1,5. Marquei aqui. Então, eu sei que essa ponta aqui, eu vou ter o início do meu quadrado e o final do meu quadrado no 3. Então, foi aonde eu vim marcando aqui. Fiz isso, marquei aqui, pronto. Então, agora eu já sei que os demais vão ser a lateral dele. Então, eu vim aqui 3 no de cá. Já peguei da ponta desse que já foi riscado e marquei aqui na ponta da minha régua. Então, tenho mais 3. Venho pro lado de cá, fiz a mesma coisa. Já tenho aqui o início, venho aqui e marco no 3. Então, aí eu já tenho meus 3 quadradinhos marcados. Achei o meio dobrando, novamente, passando para vocês. Dobrei. Vim aqui, marco o meio com a caneta ou com alguma coisa que vocês tiverem aí para marcar. Então, já tenho o meio do meu tecido, já sei onde eu vou iniciar. Então, eu iniciei o meio e fiz esses dois, o restante é só a borda. Onde a borda vai formar isso aqui. Essa lateral aqui, que fica de 5 centímetros, eu deixo uma pontinha a mais, porque ele repicha. Então, até terminar o trabalho, não tá correndo risco de eu perder o tecido. Então, ele vai formar essa parte aqui. Essa parte forma essa parte aqui. Esse meio é onde vai formar aqui. Que aqui, nesse caso, tem o ponto que tá embutido aqui, que vocês vão ver aí no passo a passo como é. Então, como eu fiz o repuxado dele somente assim, então como foi que eu encontrei os meus quadrados? Eu já tenho ele riscado aqui, então como é que eu vou fazer? Eu venho aqui e venho marcando. Então, eu pego aqui 3, já venho aqui, risco, dou meu espaço de 1 centímetro, aí começo de 1 ao 3, pronto, 6, 9, e aí eu vou. Se você quiser, você pode ir marcando de 1 em 1, pega 1 novamente para cá até o 3, dessa pontinha que você riscou, do 1 até o 3 novamente, então você já sabe que tem mais um quadrado. Dessa outra pontinha até essa daqui, você tem mais 3. E assim você vai fazendo em todo o gráfico. Então, como é que você faz para você fechar aqui certinho? Você vem aqui, marca o seu primeiro ponto, tira o seu 1 centímetro, marca o seu primeiro ponto. Aqui no de cima, que você já fez a sua linha, você já sabe onde ele tá, você vem cá em cima e faz a mesma coisa. Você vem, marca o seu primeiro, sua saída, e marca aqui onde vai ficar o número 3. Então, automaticamente, você vai ter essas duas marcação. Então, você vem aqui, ó, centraliza esse ponto com esse ponto e risca ele. Então, ele vai ficar ali prontinho. Então, você vai fazendo no outro dessa mesma forma. Marcou aqui, faz o seu risco aqui, faz o risco no de cá, marca aqui de 1 ao 3, faz aqui a sua bolinha. Então, você tá marcando ali, você sabe onde ele tá. Você vem aqui no sua régua, com o que você tiver aí que dê pra você marcar. Vem desse ponto para este ponto aqui. Então, você vem e risca. Risque com lápis, risque com giz, risque com lápis de cera, risque com o que você quiser. Só que esse daqui eu tenho que realmente marcar ele mais forte para que ressaia o trabalho, para que vocês venham visualizar melhor a aula. Porque não adianta eu botar uma coisa clara em um tecido claro e vocês não vão ver. Quando o tecido é mais escuro, eu coloco o giz. Mesmo assim, primeiro eu desenho, para depois eu sair riscando. Então, assim que você vai encontrar a maneira de você fazer o seu gráfico. Deixa eu mostrar um pouquinho do lado de cá, porque o daqui tá desenhado, né? Então, vou mostrar um pouquinho aqui. Eu tenho meu repuxado, então eu vou marcar aqui, mas vocês
Vamos supor que eu tenho ele aqui, talvez não dê pra vocês ver agora. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu tenho aqui a minha linha, deu repuxado, tenho outra linha e outra linha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar 1 centímetro, começando aqui na minha primeira linha. Eu vou marcar 1 centímetro e faço aqui o meu pontinho, que é onde eu não vou usar, onde eu não vou riscar. Chego aqui, novamente, tiro meu 1 centímetro aqui, sendo que meu tecido já esteja certo, né? Então, aqui desse ponto que eu iniciei, eu venho até o 3, né? Não, aí eu venho aqui agora, ó, pego onde eu venho marcar 1 centímetro aqui, da bolinha que eu marquei até o 3. Pego a ponta da minha régua, do meu primeiro ponto que eu fiz aqui, que aqui é 1 centímetro. Então, aqui eu já dou início. Eu venho aqui, marco no 3. Pronto. Chego no de cá, faço a mesma coisa. Eu já tenho marcado aqui. Então, eu venho dele até o 3. Então, aqui eu já tenho 2 marcações. Não sei se tá dando para vocês visualizar aí a marcação das bolinhas. Então, aqui eu seguro de uma bolinha para outra, de um pontinho para o outro que eu fiz, eu venho e risco. Então, eu já tenho aí uma linha. Aqui, onde vai ser a margem, eu faço a mesma coisa, que eu já tirei aqui 1 centímetro. Então, aqui eu já sei, eu vou riscar daqui pra cá, que é onde eu vou passar a minha costura na máquina ou à mão. Então, para eu achar o meu segundo quadrado, vou fazer a mesma coisa. Pego aqui do início do risco, passo a bolinha no número 3 da minha régua. Pego novamente aqui no início e faço a bolinha aqui no 3. Então, eu tenho mais uma bolinha ali. Então, eu pego aqui, centralizo. Pego desse pontinho que eu fiz a esse ponto. Então, novamente aqui eu vou ter uma linha. Então, aqui eu já tenho o meu quadrado. Porém, que eu tô vendo que ele tá o repuxado e os quadrados divididos. Então, só que para eu ensinar para vocês, o que foi que eu fiz? Eu peguei e vim marcando por cima do lugar que eu já repuxei, que eu puxei o fio. Eu vim marcando naquela linha que eu puxei. Se você não quiser fazer o repuxado, marca o tecido e vem riscando ele com a sua régua. Se a sua régua tiver uma largura de 3 centímetros, ótimo, vai ficar perfeito para você fazer o seu trabalho. Essa daqui, ela tem mais, que ela tem 4, essa daqui. Mas se a sua tiver somente 3, você só é segurar ela aqui, ó, no meio, marca o seu meio certinho. E aí, você vem, risca de um lado, risca do outro. Pronto, você deu início. Aí, você vem novamente cá, encosta na outra linha que você fez, risca outra. Então, você vai fazendo com facilidade. Só que essa minha aqui, ela não é de 3. Então, eu tive que fazer desse jeito aí. Marca com sua fita, tudo direitinho, com régua, com o que você tiver, com trena. Não tem problema, qualquer coisa. Eu tenho até uma trena pequenininha, mas no momento ela não tá aqui, que eu ia mostrar pra vocês. Então, assim que vocês fazem. Espero que vocês estejam entendendo. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu iniciei aqui o gráfico. Como eu expliquei pra vocês nesse daqui. Que você vai começar riscando um, o outro não. Riscar um, o outro não. Porém, que você vai iniciar com um ponto fofoca e você vai terminar sem o ponto. Então, aqui no final, não faz. No final, não. E aqui, começa. Então, bora fazer aqui no tecido. Aqui no tecido, eu já tenho riscado. Eu iniciei aqui o meu trabalho com um sim. Eu fiz aqui, pulo esse, venho nesse, e aí vou. Em cima a mesma coisa, venho iniciando. Ao finalizar o meu trabalho, eu fiz esse e o último não fiz. Então, aqui esse tecido meu, ele ficou
mais curtinho aqui, 1 centímetro. Me perdi aqui, mas marcam direitinho aí 1 centímetro sobrando, que é a conta certa, né? 2 centímetros, porém que alguma coisa aqui eu me perdi. Então, na hora que você for costurar, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Você vai juntar seu 1 centímetro com esse outro centímetro. Então, essa parte aqui é aonde eu vou juntar, que eu finalizei sem fazer um, e aqui é o início com um. Então, eu venho aqui, vou juntar onde eu tenho o meu 1 centímetro, que ele vai ficar assim. Eu vou passar aqui o alfinete para vocês verem mais ou menos como vamos costurar. Então, vou marcar aqui onde eu risquei minha linha com minha outra linha. Então, vou marcar ela. Se você for costurar, você pode alinhavar ou passar o alfinete aqui. Você vai marcar